Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje, a pedido de um inscrito no nosso canal, é falar a respeito daquelas raquetes que são boas para quem bate esquerda de uma mão, ou seja, para o backhand de uma mão. Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado. Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma orientação para equipamentos de tênis, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou pelo Telegram ou pelo WhatsApp, tá? Também convido você a dar uma olhada aí na parte de baixo em dois botões. O botão Seja Membro, caso você queira participar desse canal mais frequentemente e com alguns privilégios, e também o botão Valeu, que é o botão que você pode acionar para ajudar esse canal, caso esse canal já tenha ajudado você em algum momento, tá? Muito bem, o nosso assunto de hoje é motivado pela pergunta de um dos inscritos no nosso canal que me pediu que fizesse um vídeo sobre as raquetes que são melhores ou que são ideais para quem bate esquerda de uma mão, né? Quem tem o backhand de uma mão. Eu disse para ele que existe uma gama muito grande, mas que eu daria algumas dicas, algumas sugestões que favorecem quem bate esquerda de uma mão. Eu mesmo tenho a esquerda batendo com uma mão só, né? Então eu estou acostumado a ver aquela raquete que funciona melhor e aquela que nem sempre funciona por vários motivos, tá? Então eu vou começar falando aqui de quais são as características para uma raquete ser boa para quem bate esquerda de uma mão, tá? A primeira característica, e eu trouxe aqui duas raquetes para mostrar para vocês. Essa aqui é uma Wilson Pro Staff 6-1, é a chamada Pro Labs, cabeça 95, padrão de cordas 18 por 20, com 331 gramas sem cordas. Essa outra aqui é uma H22, também da Wilson, uma raquete Pro Stock, aquela é Pro Labs, essa é Pro Stock. Essa aqui é a H22 com o padrão de cordas de 16 por 19, cabeça 98. Então, a primeira coisa que você deve pensar quando vai escolher uma raquete para batida de uma mão é, de preferência, escolha uma raquete com cabeça menor. Evite 100 polegadas, 102, 107, como já Agassi, por exemplo, usava e batia a esquerda de duas mãos, né? Procure sempre uma raquete entre 95 a 98, por ali, o tamanho da cabeça, tá? A cabeça menor favorece a estabilidade da batida. Como você segura a raquete com uma mão só, tanto na direita quanto na esquerda, você precisa de um pouco mais de estabilidade na batida da esquerda. No slice é mais tranquilo, mas na batida com spin, você precisa de um pouco mais de estabilidade, e aí a raquete com a cabeça menor, justamente por ter normalmente ser raquetes que tem algumas características que a gente vai falar daqui a pouco, né? Ela acaba favorecendo a batida de uma mão. Então prefira cabeças menores, 95, 97, 98, tá legal para uma raquete para batida de esquerda de uma mão, tá? A outra coisa que também pode ser levada em conta e é importante, diz respeito ao pin, ou seja, a largura da cabeça da raquete. Aí o que acontece? Você tem raquetes que são bem mais largas e que privilegiam potência. No caso de quem bate esquerda de uma mão, é preferível que você tenha um bin um pouco mais estreito, principalmente porque quando você precisar dar slice, você tem essa característica do bin ser mais estreito e de não atrapalhar, tá? Ah, mas Prestige, se eu vou bater com spin, qual que é a diferença de ser mais estreito? Pois é, mesmo quando você bate com spin, o bin mais estreito faz com que você tenha, e essa é uma característica das raquetes que são construídas com
o BIM mais estreito, você tem mais estabilidade porque ela já é voltada para um pouco mais de controle, tá? Então, normalmente prefira raquetes que tenham o BIM de médio para baixo, né? de intermediários para baixo, ali entre 19 a 22, não mais do que isso, 23, por aí, tá? Evite aquelas raquetes que têm o BIM muito largo, que são raquetes para potência e que não ajudam, principalmente quando você vai bater o slice, tá? Outro detalhe importante que você tem que levar em conta, e aqui eu vou fazer as duas sugestões, né? Você pode ter uma raquete com cabeça menor, que melhora a estabilidade, com BIM mais estreito, que facilita o slice, mas você pode ter padrão de cordas mais aberto ou padrão de cordas mais fechado. Os dois podem funcionar. Por exemplo, essa aqui, que é a H22, ela tem um padrão de cordas de 16 por 19, mais aberto, e isso facilita quando você vai bater com spin. Então ela é uma raquete que atende a cabeça menor, atende, portanto, mais estabilidade, atende o BIM mais estreito para slice e também tem o padrão de cordas aberto para você bater com spin, tá? Agora, mas eu não posso usar uma de cabeça menor e também com o padrão mais fechado? Pode. Então aí você tem a outra característica, essa aqui, como eu disse, é cabeça 95, tá aí na mesma faixa daquela, também mais ou menos a mesma largura, pouca diferença uma da outra, o padrão de cordas mais fechado. E mais fechado numa raquete de cabeça menor, portanto, ainda mais fechado. Quando você tem essa característica do padrão de cordas mais fechado numa raquete com cabeça menor, com BIM mais estreito, e aí juntando tudo isso, você vai aumentar, obviamente, o seu controle, tá? E aí você vai dizer assim, tá, muito bem, mas cabeça menor, BIM mais estreito, padrão de cordas pode ser um, pode ser outro. E o peso? E aqui eu trouxe duas que são diferentes também, né? Essa aqui, como eu disse para você no começo do vídeo, ela tem 331 gramas sem cordas. Ela vai para 350 a hora que você coloca a corda, o seu antivibrador, no meu caso aqui o elástico, o meu overgrip, ela vai lá para 350. Mas então fica pesada demais. Pois é, mas ela favorece a batida porque o peso maior favorece também a estabilidade que você precisa quando bate esquerda de uma mão. Então, o peso pode ser o maior que você conseguir jogar sem que você tenha prejuízo de performance durante o jogo. Então, olha, aqui a segunda que eu falei para você, que é a H22, essa aqui pesa 332 gramas com cordas, pronta para jogar, bem mais leve que aquela. Mas ela tem o padrão mais aberto, ela também tem a cabeça menor, ela também tem o BIM mais estreito e ela faz o quê? Ela te dá a estabilidade necessária, mesmo tendo um peso um pouco menor, porque ela é uma Pro Stock, né? Você não vai ter essa estabilidade com uma Blade de modelo retail. Essa raquete dá essa estabilidade, mesmo com um peso não tão baixo, por conta dela ser uma raquete Pro Stock. Então, o peso deve ser o maior que você puder usar, desde que não prejudique a sua performance durante o jogo. Que não chegue lá na metade do segundo set e você começa a perder pontos porque você não consegue mais mover a raquete porque cansou, né? Ela não pode ser pesada a esse ponto, mas ela precisa ser estável, né? E o peso maior dá essa estabilidade que a batida de uma mão exige, tá? E o último detalhe que é preciso apontar para você, que também é uma dica importante para quem bate esquerda de uma mão, é o equilíbrio, o balanço. E aí você deve sempre priorizar o balanço com o peso voltado para o cabo. Por quê? Porque você vai precisar de manuseabilidade na hora de bater à esquerda, né? Principalmente quando tem que se defender, e mesmo quando você tem que fazer a batida mais agressiva, você precisa de uma raquete que te dê manuseabilidade. A esquerda de uma mão que é batida atrasada, pode ter certeza que o sujeito vai errar o golpe. Ou vai ficar na rede ou vai sair. Então você precisa de uma raquete
com boa manuseabilidade. E como é que você consegue isso? Além de ter cabeça menor, além de ter o BIM mais estreito, além de você poder escolher o padrão de cordas, além de ter o peso maior que não te prejudique, você precisa de um equilíbrio voltado para o cabo para ter boa manuseabilidade, tá? E aí você vai dizer assim, Prestige, mas isso que você falou abrange uma quantidade muito grande de modelos de raquetes. Pois é, aí você descobriu. Você pode procurar uma raquete que esteja dentro dessa faixa, né? Cabeça ali entre 95 e 98, né? Pode até ser 100, mas eu não indico a 100 para quem bate esquerda de uma mão, a não ser que seja uma Pro Stock que tenha uma estabilidade diferenciada, mas aí é outra história, né? Você pode escolher uma raquete com cabeça menor, com o BIM mais estreito para facilitar o manuseio, para facilitar o slice. O padrão de corda você pode definir dependendo da sua prioridade, se você quer mais spin, se você quer mais controle, né? E também usando o peso maior, e aí você tem que saber, obviamente, qual é o peso adequado para você, né? O peso maior que não prejudique a sua jogabilidade, a sua performance em quadra. E finalmente, uma raquete que seja com o peso voltado para o cabo, para você ter a manuseabilidade necessária para bater esquerda de uma mão, tá? E aí você pode dizer assim, Prestige, hoje em dia a maior parte dos jogadores na ATP, todas, e na WTA até pior, é menos ainda, quase não tem mais jogadores batendo esquerda de uma mão. Pois é, isso é uma realidade que vem acontecendo já há algum tempo. Hoje em dia a imensa maioria dos mais jovens já aprendem a bater com duas mãos, né? É uma característica do jogo hoje, né? Mas se você é alguém que bate esquerda de uma mão, no meu caso, por exemplo, eu já tô passando dos 60, eu não vou aprender a bater esquerda com duas mãos a essa altura da vida. Então eu preciso de uma raquete que seja adequada para o meu tipo de jogo. Não dá para eu querer mudar o meu jogo para me adaptar a uma raquete que não me ajude, tá? Então, respondendo àquela pergunta do nosso inscrito no canal, raquetes para quem bate esquerda com uma mão, cabeça menor para ter maior estabilidade, BIM mais estreito para facilitar o slice e dar um bom controle, que é o que essas raquetes normalmente trazem. Padrão de cordas, você pode escolher aquilo que te privilegia mais, ou spin, pode ser mais aberto, ou o controle, um pouco mais fechado. O peso maior possível que não atrapalhe a sua jogabilidade, a sua performance, né? Esqueça a raquete leve demais, porque não vai te ajudar, né? Raquete leve demais não vai te ajudar de jeito nenhum. Use o maior peso possível dentro da sua possibilidade e, finalmente, com o balanço voltado para o cabo para você ter bastante manuseabilidade, tá? Essas são as características de quem precisa de uma raquete para a esquerda de uma mão, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.